Bora ver a sua atividade e ver como é que foi. Qual que era a temática dela? Era os gráficos, né? Os gráficos escalares, tudinho em PCV, VCV, Falar das PSV, características, né? características e os loops. Beleza. E aí, o que tu tem pra acrescentar aí pra gente? Deixa eu ver aqui se tá aqui, janela. Parecendo assim apresentar no Google. Tu vai compartilhar tua tela? Já, olha. Tá. Acho que fica melhor, né? Geralmente fica, pô, ficou bacana. Geralmente quando o pessoal compartilha a janela, na hora de passar não passa, entendeu? Geralmente. Aí o que Bora dá ver. certo geralmente é o compartilhamento da tela inteira. Mas vê aí como é, vê se vai passar aí. Ah, tá passando, assim tá passando. É que eu tenho que ir em cima da coisa também. Uhum, Sim, aí a gente estava falando dos gráficos, né? A uhum, diferença dos três tipos de gráficos, né? Que o VCV ele tem a onda quadrada, né? Mais quadradinha. Pode ser também descendente, né? Uma onda mais descendente. Aí que a gente consegue avaliar por volume, fluxo e pressão, né? Aí como eu uhum. marquei aqui os nossos pontos, né? Ponto de inflexão, pico de pressão. Aí se a gente quiser colocar uma pausa inspiratória também a gente consegue colocar, né? Programada, que é como eu até coloquei aqui do lado para lembrar, né? Que a pressão e o fluxo e o fluxo expiratório, né? É aquilo que tu disse que o fluxo expiratório a gente não consegue controlar em Dos nenhuma moldes delas. convencionais, é. Sim, aí que eles são livres, né? Ou seja, em VCV ele não vai conseguir controlar isso, né? E aí que também vão acabar revelando as principais assincronias ventilatórias, né? Aí, como eu falei, a pausa é INS programável, que aí a gente consegue verificar nessa parte da pressão platô, pico, já vi a PIP, drive press e o ponto de inflexão também, né? Eu acho que é isso. Tá, é só uma informação a mais. A questão que tu colocaste aí, ponto de inflexão, Ah, se a gente for comparar com o loop PV, tipo, botasse os dois gráficos, um aham, no lado do outro, ia coincidir o mesmo ponto com esse, tá? sim. Só que esse ponto aí no gráfico escalar de pressão, ele não tem o nome de ponto de inflexão, tá? Ele é um ponto de impedância, É tá? ponto de pedância que eu me confundi. É, aí lá no loop, aí ele já tem esse nome de ponto de inflexão inferior. Aí só não esquece de completar no loop, porque vai ter o superior também, entendeu? Ponto de impedância, Deixa aqui. para Aí não que um dia eu esquecer, né? já reviso e já tá aqui, já qualquer coisa. Aí olha É porque eu só, não quero. antes de tu passar pro próximo, tem um negócio interessante aí nesse teu gráfico, tá? Ah, tu fizeste isso em algum simulador? Não, peguei na internet mesmo. Tá, deixa eu te Puxei mostrar. rápido e consegui ver. Aí que tá a visão criteriosa do profissional com expertise na interpretação gráfica. Olha que coisa interessante aí nesses teus gráficos. Houve uma mudança de parâmetros ventilatórios aí. Aham. Tu consegue determinar qual parâmetro ventilatório foi modificado aí? Eu sei que no terceiro tem um volume menor, né? Boa, rapaz, tu tem um olho muito Entendeu? bom, cara. Na Terceiro tem um verdade, volume. olha, não é nem no terceiro, do primeiro pro segundo já tem uma diferença de Já tem uma volume, diminuição. Aham. entendeu? Isso daí não é para acontecer em modo VCV, a não ser que a pessoa vá lá e modifique o parâmetro ventilatório, entendeu? Sim. Daí ela manteve o mesmo fluxo. Se ela manteve um volume corrente menor Tá. com o mesmo fluxo, tu percebe também que lá no gráfico de fluxo, a distância, o tamanho da fase inspiratória ali, ela fica também, o quadradinho fica menor, do primeiro para o Mais segundo em fino, diante. né? Consegue Ah, ver? sim. Consegue ver o Consegui. tamanho dele? Porque Aham. condiz, olha só, se tu manteve o mesmo fluxo, mas agora tu tem menos volume,
o ar vai chegar mais rápido, entendeu? Por isso que o tempo Aham, inspiratório ficou mais curto aqui, tá? sim. É aí que a gente vai treinando, mas tu tens um olho muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. A pressão também fica discretamente menor, o pico de pressão, percebe lá? Sim, é Bem, muito bem, pouquinho, bem né? pouquinho, né? É Mas muito tu vê que se a gente pouquinho. fosse traçar uma linha reta, ia dar uma baixadinha aqui de leve. Mas foi muito bacana essa imagem aí. Parabéns. Tá muito bom as observações. Ontem eu peguei assim, eu falei assim, não, bora, jogo rápido. Pá, puxei a imagem, joguei, fui, analisei, né? Boa, Porque também, ficou também bacana. pelo menos assim, gráfico, eu acho que a gente também não pode demorar muito também, né? Porque ser numa rotina, né? Uhum, Também. Sim, aí o PCV, né? uhum. Aí, aí, no PCV a gente não consegue controlar o fluxo e volume, né? Que aí vai revelar também as principais assincronias. A gente consegue ver o pico, né? Consegue ver o tempo inspiratório. Aí o fluxo expiratório também não é controlado, a gente consegue ver as assincronias, né? Consegue ver tempo de rise time, entende? Só que tá até. Essa imagem tá até. Deixa eu ver. Aí é. Aí dá pra gente fazer pausa int também. Aí tu consegue identificar o platô para fazer drive crash. Daí deixa eu te perguntar uma coisa. Aí tu colocaste que fluxo e volume são livres, que revelam Aham. as principais assincronias. Me explica um pouquinho melhor sobre essa afirmação. Por que só Sim, fluxo e volume? não, agora, por que só fluxo e volume? Porque eu vou fazer uma pergunta. Por que não o de pressão? Por que na depressão? Porque tu citou Eu fluxo e acho, volume que revelam as principais assincronias. Por que não de eu, pressão? Por que ele ficou de fora? eu acho que pelo menos no PCV, como ele consegue controlar somente essa parte de pressão, né? Ah, Então, o próprio ventilador ele vai se adequar para conseguir manter essa pressão, né? E nos outros não. Vai ser mais a característica do próprio paciente, né? Já que o ventilador ele não vai conseguir ter tanto controle em cima disso, né? beleza, bora reformular essa afirmação, porque existem algumas assincronias em modo P que a gente Uhum. só vê no gráfico de pressão. Por exemplo, fluxo excessivo. O fluxo excessivo é uma formação de uma espícula bem no início da fase inspiratória. E a gente analisa isso lá no gráfico de pressão e isso aparece no modo pressórico, ou PCV ou Uhum. PSV, tá? Então tem alguma sincronia aí que dê para ver no gráfico de pressão. Então assim, como é que a gente pode reformular? Essa tua afirmação ela tá certa, só que ainda tá faltando alguma afirmação. Os gráficos de fluxo e de volume, eles são os gráficos que esse modo não controla, tá? Uhum. Então, a maior parte das alterações vão ser identificadas nesses dois, principalmente no de fluxo. Quando eu falo alterações, eu não fico só fechado em assincronia, porque o Sim. tema da aula de hoje, que serão os incrementos de cargas, não são assincronias e alteram um padrão de normalidade dos gráficos de ventilação. Então, às vezes, quando a gente não tem domínio ou conhecimento sobre a interpretação das cargas, mas hoje a gente vai aprender, a gente vai achar que vai estar vendo uma sincronia e na verdade não está. A gente está vendo um Uhum. incremento de alguma carga ventilatória. A gente só tem que descobrir qual é, tá bom? Então, no modo PCV, gráfico de fluxo e volume revelam as principais alterações. Aí a gente dá uma englobada. Pode ser alguma Sim. sincronia, pode ser alguma alteração por carga, tá? Sim. Aí fica mais englobado, que é o que acontece. E a gente não tira o gráfico de pressão 100% do jogo. Porque, por exemplo, a sincronia de fluxo excessivo, você vai observar nesse gráfico. Outra sincronia que a gente vê nesse gráfico também, inclusive em PCV,
Se tu errar o ajuste do tempo inspiratório e deixar um tempo muito alongado, além do que o paciente quer, e na hora que ele tentar soltar o ar, ele não vai conseguir. O que, que vai acontecer com o gráfico de pressão? Ele vai Ele formar vai uma ter que ser. espícula no final agora, Uhum. que a gente consegue ver também nele. Então tem assincronias que dá para ver no gráfico de pressão. Só que em Sim. relação aos detalhes, assim, o gráfico de fluxo, principalmente, ele é mais sensível a Ah, demonstrar o que está acontecendo, entendeu? Então, uhum. muitas das vezes, ele que vai te falar muita coisa. Bora pegar esse mesmo raciocínio e voltar lá no primeiro slide? Consegue voltar aí? Agora, pensando nesse mesmo contexto aqui que a gente está discutindo. Agora no gráfico, no modo VCV. Quais seriam os gráficos que iam te revelar mais informações sobre a ventilação? Seria o pressão e fluxo. Fluxo expiratório, tá? Respiratório. Porque Sim. o O inspiratório fluxo vai ser controlado, volume vai ser controlado, tá? Ah, Walter, nunca vai aparecer nesses aí? Nunca diga nunca na ventilação mecânica, mas a priori, dificilmente. Eu vou Uhum. te dizer quando aparece, tá? Existem alguns ventiladores, como o Servo, o Maquet, que eles têm um plus, um a mais, né? Uma perfumaria a mais, um detalhe que só eles têm. Quando tu tá em VCV, lá no Maquet, e o paciente entra na ventilação, se o paciente demonstrar um esforço muscular excessivo, buscando mais fluxo de ar, além daquele que tu ajustou aí, o Maquet, no meio da fase INS, ele abre a válvula. Daí, lá no quadradinho, lá no gráfico de fluxo que é quadrado, tu vai ver tipo uma lombadinha assim, ó. Literalmente uma lombada. Forma tipo um desenho meio arredondado. Isso é um mecanismo adaptativo e exclusivo desse ventilador mecânico. Que ele percebe que que o paciente não está satisfeito com aquilo que tu ajustou e ele Uhum. rapidamente abre a válvula. Tipo assim, então vai lá atrás do que tu quer. E Entendeu? volta mais nesses casos, assim, Hum, eu teria que ajustar para aumentar a quantidade de volume, ou eu poderia deixar o paciente fazendo esforço, hum. ou preferiria passar, por exemplo, por um PSV, entendeu? Tu queres que eu te fale o que a literatura recomenda ou o que dá certo? Os O que dois, dá né? certo. Nos dois, os Os dois. dois. Os dois, porque os dois podem cair na prova, entendeu? E a gente nunca Uhum. deixa de fazer prova, tá? Ou é prova dentro da tua rotina hospitalar, ou é prova de título, ou é concurso, isso cai É, direto. Então, assim, a literatura diz que nessas situações o paciente ele está recebendo uma demanda do ventilador menor do que ele quer. Então, tu vai ter uhum. que aumentar a demanda dele. E tu já citou aí as formas de correção. Aumentar volume pode melhorar? Pode melhorar. Aumentar o fluxo, a velocidade de entrega pode melhorar? Pode melhorar também. E isso a literatura recomenda. Se tiver em VCV, ele estiver apresentando a sincronia de fluxo insuficiente, você pode aumentar a demanda ventilatória para ele, tá? Inclusive tem ventilador como o Servo que ainda tem essa válvula aí adaptativa que libera o fluxo no meio do ciclo. Então os Uhum. ventiladores tentam ajudar. Dá certo isso? Até hoje eu nunca consegui corrigir uma sincronia de fluxo insuficiente mantendo o paciente em modo VCV. Por quê? O modo VCV ele não foi feito para o paciente estar participando da ventilação. Ele não combina com isso. Uhum. Porque para o paciente ficar confortável em VCV, entrando na ventilação mecânica, tu tem que acertar com muita precisão que o paciente vai querer continuar respirando sempre do mesmo jeito. Isso é impossível. Ninguém respira sempre no mesmo ritmo, na mesma velocidade, na É mesma tipo uma frase que eu sustentação. escutei. É uma frase que eu escutei que é tipo assim, tu querer fazer. Não é tipo adaptar o paciente ao ventilador, é, tipo, adaptar o ventilador ao paciente, entendeu? Ou tu tem que adaptar, tu tem que jogar de acordo com o que o paciente está pedindo, né? Não, tipo, Exato. botar.
o que tu Exato. quer no ventilador para ele fazer, Não, entendeu? o que vai falar mais alto sempre será as características do paciente. Não importa se naquele momento tu não quisesse aquele modo ventilatório. Não adianta Sim, não adianta tu pegar o modo ventilatório e descer goela abaixo do paciente. Tu tem que ajustar o modo de acordo com as características que ele está apresentando naquela hora. Então imagina um caso aí, por exemplo, esse modo ventilatório que pegou um caso de um paciente muito grave. Tu já vai aham, receber o caso, tu já sabe que ele vai vir muito grave, tu já sabe que ele é um pós-TCE, pós-craniectomia, neurocrítico. Tu já sabe que tu vai ter que ventilar ele a volume. Só que na sim, hora que ele chega, na hora que tu conecta na ventilação, tu percebe que por alguma circunstância esse paciente está com drive ativo. Não sim. adianta tu naquela hora ali meter um VCV para ele. Walter, o P01 é só uma Não, fica à questão. vontade, pode perguntar O tudo. P01, ele vai ser utilizado para avaliar o esforço muscular, né? Não, Tipo assim, em drive, né? o drive Tipo assim, ventilatório, isso. vai ver o drive ventilatório. Uhum. Mas a gente usa o drive ventilatório mais em PSV. Não dá para mim usar em PCV também? O drive ventilatório, a P01, basta apenas que tenha ciclo ativo do paciente, independente do modo. Independente do Se o modo, né? paciente tiver em VCV, PCV, PSV ou qualquer outro modo que ele tenha liberdade, se tiver ciclo ativo, tem P01. Aí vai depender da máquina também, tá? Por incrível que Aham, pareça, tem máquina que P01 é duvidoso, entendeu? Eu prefiro as sim. máquinas que mostram P01 on time. É aquele P01 que já fica na Todo tela ali momento. para ti, acompanhando a todo momento. Aquelas Aham, máquinas que tu precisa fazer manobra de pausa para dar P01 é meio complicado. Por quê? A recomendação é que tu fique repetindo a manobra e tire uma aham. média, entendeu? Mais ou menos 3 manobras com um intervalo de 30 segundos a 1 minuto. Só que cada vez que tu força mais a manobra, aí tu vai induzindo o paciente a fazer mais esforço. Aí tu pode ter um falso resultado. Por isso que eu prefiro o P01 on time, tá? Eu te perguntei porque, por exemplo, às vezes a gente vai. Tu pegou experiência, né? E tal, o pessoal. Aí eles falam, não, tem que fazer só quando tiver em PSV, né? Só que eu já Não, de tinha forma escutado alguma. numa. Entendeu? Tipo assim, eu já tinha escutado numa aula e tal, que. Mas, tipo assim, sabe aquela frase assim, muito de relance, que Uhum. tu não tem certeza? Eu procurei na internet, não encontrei muito bem, por isso que eu te perguntei logo também. Ó, vamos pensar junto aqui. P01 é um marcador de drive. Tá, beleza. Sim, Daí, tu tem um paciente em VCV. Tu tá programados ali para ele uma frequência de 14 e na máquina ele tá fazendo 18. E aparentemente, mesmo em VCV, ele não parece estar desconfortável. Ele está entrando, o ciclo está ocorrendo, não tem fluxo insuficiente ali muito aparente. Ele está confortável, com sinais de conforto e não está com a sincronia. Pode acontecer? Pode acontecer. É mais difícil, mas já vi acontecer. O drive ventilatório ele vai ter correlação com a capacidade do paciente em disparar o ciclo. Isso está sim. acontecendo nesse cenário que eu estou te colocando aqui agora? Tá, que ele tá Tá. fazendo umas frequências, né? Então, entrou na ventilação, vai ter como avaliar P01. Porque é um drive ventilatório, é um marcador de drive. Sim. P01 não é um marcador de pressão de suporte. Ele é um marcador de drive ventilatório. Então, basta que o paciente tenha drive, você tem uma medida de P01. É Independente do porque, modo. na verdade, para mim sempre fez mais sentido. Apesar de fazer sentido tu avaliar em PCV, mas faz muito sentido tu avaliar ele em PCV e VCV, porque, tipo assim, tu quer sair daquele modo ventilatório para um modo mais compatível com o paciente, né? Que ele vai conseguir fazer mais. Então, tipo, se tu estiver avaliando o P01, tu tem uma dimensão se ele está tendo evolução daquele drive, né? Por exemplo, Sim, diário, né? claro. Então, eu sempre achei importante, né? Só que são coisas assim que demora a gente debater que falta um pouquinho mais de tempo no ramo, né? Daí, assim, a gente discutiu agora a respeito do caminho oposto, vamos dizer assim, de avaliar P01 em modos que são assistido controlados, tá? Agora, Aham. bora fazer o caminho
correto, coerente. Se tu tem um paciente com um drive ventilatório efetivo, né, dominante, com a P01 adequada, por que manter ele em modo assistido controlado? Sim, sim. Entendeu? Por isso que as pessoas fazem correlação com o P01 em pressão de suporte. Porque se tu tem um paciente que está com um drive bom, dominante, com a P01 adequada, para que colocar ou manter ele em assistido controlado? Não tem Sim, justificativa para isso. Ah, porque está sedado. A sedação, se ela tivesse impedindo o ímpeto do paciente, não era para ele ter drive. Então a sim. sedação, ela não te impossibilita de manter o paciente em pressão de suporte. Aham. Tem muitos mecanismos, inclusive de segurança. Um deles é a ventilação de backup. Caso tu esteja com medo do paciente de repente parar de respirar, coloca lá um backup curto de 10 segundos, 15 Apneia, né? segundos, um tempo de Uhum. apneia um pouco mais curto. Se o paciente ficar ali 10 segundos sem respirar 15, ele entra em modo assistido controlado. Então, Sim. tudo é muito seguro, entendeu? Não, eu te falei porque, tipo, foi tipo assim, foi tipo passar na UTI e dizer assim, não tem como, entendeu? Tipo assim, não tem como avaliar P01, entende? P01 em, Modo como é mesmo? assistido controlado. Em sentido controlado, entendeu? Não. Aí, entendeu? Só que, tipo, né? Bicho novo, né? Pequeno. Tem... Mas é assim, o caminho ele é assim. A gente tem que. É sempre bom a gente escutar, Aham, absolver aquilo, mas filtrar no final. Porque olha o que tu tá fazendo aqui agora. Tu ouviu, né? Eu chamo isso de orelhada. A orelhada é aquilo que tu ouve, absolve e toma como uma verdade absoluta. Essa é a orelhada. Não é isso que tu tá aham. fazendo. Tu ouviu, tu absolveu e tá aproveitando a oportunidade para ir atrás disso. É isso que a gente tem que fazer. A gente não pode dar orelhada. Tipo assim, eu nunca estudei sobre o assunto. Não sei aquilo. Aí tô acompanhando uma palestra, não sei o que, aí eu ouço aquilo. Pronto, aquilo para mim, a partir de hoje, vai ser uma verdade absoluta. Não pode, tu tem que absolver aquilo ali. Mas tu tem que filtrar. Como é que tu vai filtrar? Estudando, indo atrás, confrontando, testando no dia a dia. Entende? Eu fiz isso muito com VCV e PCV. Eu já fiquei meio assim. Mas sabe quando tu joga o VCV de lado, sabe? Não, Mas aí, VCV é um aí modo bom, cara. Modo sim. bom. Só que teve o TI que eu peguei. Que assim, tem médico e médico, né? Tem médico que nem se mexe, né? Mas tem médico que quer ficar acompanhando de lado. E aí, por exemplo, essa médica só VCV, né? Só VCV, entendeu? Aí tu vai, conversa e tal, mas tem hora que, né? Corda puxa pro Não lado mais tem, olha fraco. assim, que fique claro, não tem um modo ventilatório superior ao outro. O que faz a Aham. diferença é a tua técnica em Exato, exato. manejo, tá? Aham. Porque cada modo tem características que são diferentes. Então tu não pode querer tratar o paciente igual De toda de forma, né? toda forma, tá? Aham. Existem formas diferentes, tá bom? Então aí nesse gráfico, só para a gente concluir esse raciocínio, aí no gráfico de volume, fazendo a mesma temática do PCV. Existem o gráfico de fluxo e volume que vão te dar mais informações. E aí no Aham. gráfico de volume controlado, VCV, já é o gráfico de pressão e a fase expiratória do fluxo que vão te dar mais informações, tá? Mas as tuas Aham. observações estão muito boas aí, tanto no primeiro slide quanto no segundo. Vamos ver o terceiro lá. Tá lá. Aí o terceiro é PSV. Tá aqui. Aí. Esse daqui ele mostra até o Rise Time. Deixa eu ver aqui. Esse em azul, É. na verdade, esse em azul não é o rise time, tá? Não, eu pensei que podia. Ele, tipo assim, esse alongamento, entendeu? Isso que eu pensei que podia ser esse. Não, esse alongamento apenas é o enchimento maior da fase inspiratória, tá? Ah, E esse em azul, ele está fazendo uma correlação com a pressão alveolar, tá bom? A pressão alveolar, tá? Não é o
marca aqui, né? Não é o rise time. Se fosse o rise time, Seria vermelho, né? ali no gráfico vermelho, onde está bem quadradinho, ele ia ficar um pouquinho inclinado. E todos os ciclos, por mais que ele vá aumentando de tamanho, ele tá bem reto, entendeu? Aham. Tá um rise time bem mais curtinho, na verdade. Ele se manteve igual. Sim, aí eu coloquei aquela parte lá da ciclagem que tu tinha me explicado também, né? Uhum, De como funciona, né? Que, por exemplo, aqui tem uma ciclagem maior, aqui tem uma ciclagem menor, né? uhum. Exemplo. É basicamente o que é. É, aí eu coloquei, como eu coloquei aqui a influência do rise time no volume, né? Pensando que aqui era o rise time, Já né? corrige isso aí. Entendeu? Mas ó, coisa importante que tu falou. O rise time, tá bom? Muito importante. Bora conversar agora aqui. O rise time em modo PCV, volta lá no anterior. Aí, se tivesse rise time aí, aumento do rise time, quanto Uhum. maior é o rise time, ele ia diminuir o volume corrente, tá? Diminui o volume corrente. Isso. Por que acontece isso aí? Porque se eu tivesse um rise time mais inclinado, para chegar naquela pressão máxima que eu ajustei, ia demorar um pouco mais de tempo. Aham. Mas tem uma coisa que eu não mexi, que é o tempo inspiratório. Ele continuou o mesmo. Então imagina aí que tu tem 1 segundo de tempo inspiratório, tá? Mas a curva fica menor. Mas o rise time, tu deu uma aumentada nele. Então, Aham. até atingir o enchimento pulmonar, vai demorar mais tempo para atingir, mas o tempo ins continua em 1 segundo. Então, vai gerar menos volume. Ah, sim, entendi. Quando tu passa para PSV, vai lá para PSV agora. Em PSV, eu já não tenho mais o tempo inspiratório Sim. amarrado. Já não tenho mais. Se eu coloco o rise time mais reto aí, se o pulmão ele insufla mais rápido, aquele volume que o paciente vai querer vai ser atingido mais rápido, Aham. consequentemente, o paciente cicla mais rápido, porque ele ficou satisfeito logo. Se tu Sim. deixa o rise time mais inclinado, até atingir o que o paciente quer, vai demorar mais tempo inspiratório agora. Então, o rise time ele vai ter uma influência aí no modo PSV com o tempo ins também. Se tu Aham. deixa um rise time muito rápido, o pulmão enche mais rápido, o paciente fica satisfeito rápido. Imagina um prato de comida que tu come mais rápido. Sim. É o mesmo prato, só que tu vai comer mais rápido. Rápido tu vai ficar cheio. Sim. Quando tu inclina esse rise time, tu vai ser obrigado a comer aquela comida mais devagar. Mas tu só vai parar quando tu estiver cheio também. Só que vai demorar mais tempo. Por isso que o Uhum. rise time ele também tem uma influência com o tempo inspiratório. Tem 3 potências que interferem tempo. Interferem, tá? Não controlam. 3 potências que interferem tempo em modo PSV. A primeira delas e principal, porcentagem de ciclagem. É a principal. É a que diretamente vai realmente influenciar tempo ali, tá? Por isso que eu foco mais nela, tá bom? O rise time ele também vai interferir, só que eu particularmente não concordo em querer você ajustar tempos ali pelo rise time. O rise time não foi feito para ajustar tempo, tá? Ele Uhum. foi feito para entregar a pressurização que o paciente necessita. Se tu tem um paciente com um pulmão muito restritivo, pequenininho, é interessante que tu ataque ali aquele enchimento para garantir aquele volume de ar mais rápido, entendeu? Entendi, entendi. Para garantir aquele pouco volume que ele tem, tá? Então, às vezes o rise time ele tem uma relação com fluxo, com velocidade. Pode ter um paciente com fluxo insuficiente em modo pressão, pode acontecer. Por exemplo, menos complacente, né, no caso. Não, assim, saindo do menos complacente agora, tu pode ter uma outra situação. Pode ter um paciente apresentando um fluxo insuficiente em modo pressão de suporte. Pode ter. Ah, De repente, acelerar esse ar, esse preenchimento, vai agradar mais o paciente.
Então, eu prefiro mexer em Rise Time de acordo com o que o paciente está pedindo. Aham. Rise Time é velocidade em modos P, tá? É o ajuste fino de velocidade do ar em modos P, ou PCV ou PSV. Tá bom? É isso que a gente tem que entender. Mas ele influencia no tempo. Se tu deixa o Rise Time muito reto, enchendo muito rápido o pulmão, o tempo INS fica mais curto. Se tu Uhum. dá uma alongada no Rise Time em modo PSV, aí ele já vai alongar um pouco mais o tempo inspiratório. Então, a Sim. primeira potência que interfere no tempo em PSV é a porcentagem de ciclagem. Segunda é o Rise Time. E a terceira é a própria pressão de suporte. Se tu aumenta um suporte, já saiu de 8, foi para 12. Se tu aumenta o suporte, tu vai encher mais o pulmão. Aham. Se tu enche mais o pulmão, acaba influenciando também o tempo de enchimento ali. Entende E, como é que e- é? entendi, Walter. E, Walter, a questão da PIP, ela também pode diminuir o volume, né? Ou não? A Uma PIP, PIP a maior PIP, a PIP em modo PSV, em modo pressão controlada, ela interfere no volume sim. interfere. Mas olha só, o teu raciocínio sim, se eu aumentar a PIP, vai diminuir volume. Não está correto. Vou te dar uma situação. Imagina que tu tens um pulmão com uma atelectasia. Sim. Vamos dizer que tu não sabe. Aí tu passou a PIP de 6 para 8. Aquela PIP ali de 6 para 8, ela vai abrir uma área que não estava ventilada. Na hora que ela abrir essa área que não estava ventilada, em vez do volume corrente cair, ele Realmente. aumenta. Entendi. Então, a gente vai ver nesse módulo, inclusive, esse é um dos testes para a gente saber se o paciente responde não a PIP, É responsável PIP, né? tá? Se tu Entendi. aumentar o volume, se tu aumentar a PIP desse paciente, E aumentar o a gente está volume. falando de modo P, tá? Porque Aham. modo volume controlado é outra história, tá bom? Se tu tá em modo P e tu aumenta a PIP e o volume corrente cai, significa que tu piorou a mecânica do paciente, ele não respondeu aquele A PIP. ajuste ao aumento de PIP. Aham. Se tu aumenta a PIP e tu percebe que o volume ficou o mesmo, opa, alguma área aí abriu. Aham. Manteve a mesma coisa quase. Se tu Entendi. subiu a PIP e o volume aumentou, aí tu tem certeza absoluta que o paciente Ele respondeu. respondeu. Entende como é que Interessante. é? É interessante. Aham. Na maioria dos casos, na hora que tu aumenta a PIP, o volume cai. Tem que ser uma situação muito peculiar. De uma telectasia, Mais restritivo. de uma SARA extrapulmonar, que é o perfil da SARA que responde a PIP, porque a SARA pulmonar, que é quando o alvéolo está cheio de líquido, inflamado, não adianta tu socar PIP ali que não vai abrir de jeito nenhum aquele alvéolo. Entendeu? Aham. Então tem algumas situações que o aumento de PIP não vai fazer o volume cair. Pode até aumentar o volume, tá? Vamos Beleza. passar pro próximo aí. Complacência e Tá, esse resistência. aqui foi aquele gráfico que até tu mostrou na aula mesmo, né? Uhum. De resistência aumentada e complacência diminuída, né? Que aí, por exemplo, nesse caso aqui, como ele tem uma resistência aumentada, né? Ele não consegue fazer um fluxo suficiente para gerar mais volume, né? Então aí ele diminui esse volume aqui, né? No caso da complacência, como ele tem essa dificuldade de, de expandir esse pulmão, né? De expandir mais esse pulmão pela complacência, aí ele faz os volumes bem menores, né? Os volumes, tanto o tempo ins quanto o tempo ex, eles são bem reduzidos, né? Tanto que o tempo ex ele tá bem colado na linha, né? Entendi. Olha só. E aqui eu aumento. Eu não sei de onde tu puxou essa referência aí, dessa figura. Mas o exemplo não tá correto, tá? Sério. Não tá correto. Esse gráfico que tu tá circulando aí, com certeza teve um aumento de resistência. Esse é o normal, passa pro lado. Esse aqui. Esse já teve aumento de resistência, passa pro outro lado.
Esse também tem o mesmo padrão do gráfico anterior. É o mesmo desenho. É o mesmo padrão. Em ambos, tu percebe que o fluxo inspiratório, ele tem uma dificuldade para desacelerar, ele fica arrastado na inspiração. Isso é Sim. associado ao quê? Aumento de resistência. Bora pular para a fase expiratória, ainda lá no gráfico de fluxo, tá? Lá no gráfico de fluxo, tá? Ó, essa fase inspiratória do gráfico de fluxo, pode ver que ela é igual, idêntica no terceiro, segundo e terceiro ciclo. Idêntica. Tu percebe que o ar ele não desacelera com facilidade, ele tem uma dificuldade para cair. Sim. Isso é típico de aumento de resistência. Agora lá na Ah, fase expiratória, tu percebe só. que o pico de fluxo ex fica mais curto. Olha o Uhum. normal lá que tu tem para comparar, tá vendo? Uhum. E isso tá igual tanto no segundo quanto no terceiro, Uhum. tá? Daí tu tem um arrastamento ali pro retorno, a linha de base. Entendeu? Tu tens um arrastamento ali. Então, tanto nesse segundo ciclo quanto no terceiro, a carga que está existente aí é aumento de resistência. Porque quando há Sim. piora de complacência pulmonar, esse padrão do gráfico de fluxo ele fica diferente, não fica desse jeito. Tá bom? Essa parte depois eu vou dar uma olhada na aula já. Não te preocupa que a gente vai falar sobre isso agora, sobre essas cargas aí. Vai até fortalecer essa informação, tá? É porque eu não tenho a maioria, mas tem coisa que vai Olha, falando, né? Você vê faz que um não. negócio aí rapidinho, descompartilha a tua tela e compartilha de novo. Tá um tempo que tá travada a tua imagem da tua câmera aí. Deixa eu ver se melhora. Pronto. Pronto, destravou. Deu uma ligada até. Sim. Bora ver o próximo lá. Loops. Aí, foi o loop de volume e pressão, né? Já sei até onde tu achou essa imagem aí. Muito bom esse arquivo que tem essas imagens aí. Não, é porque na verdade eu fui muito rápido, então eu fui tipo, pesquisando na Aham, internet. é. Mas Loop, volume e eu sei qual pressão, é o pá. artigo original dessa imagem, mas é muito bom. Como não tava precisando colocar referência, essas coisas, né? Então aí ficou Uhum, mais tranquilo. Aí aqui no meio que eu separei logo, que é a identificação, né? A esterese, né? Que é a diferença do. Vai ser basicamente o tempo ins e ex, né? aham, O tempo ins e o tempo ex para cá, né? Aí a PIP, né? Que é da partir do gráfico daqui até ao início, né? uhum. E o tempo de inspiração de pressão, né? Que é aquele que tu tinha falado, que era para encher a parte inicial desse pulmão, né? Aí o ponto de inflexão, né, inferior, Tem certeza que é aí? Tá meio né, estranho, não tá? tá meio abaulado, né? Tá, então a gente vai falar sobre Abaulado. isso agora. Olha só. Ele é mais Bora. quadrado. Percebe esse gráfico aí? Uma coisa interessante. Ah, A, aquela ordenada lá de baixo, ela representa a pressão, né? Tudo aham. isso aí é pressão. Tu percebe que chega um ponto dessa pressão aí que ela marca uma linha imaginária e a pressão não aumenta mais do que aquilo? Sim, E isso fica até lá no final? sim. Não parece que a pressão aí ela tá limitada? Sim, ela vai até aqui, né? Ela vai dar até esse No aqui, modo então, né? VCV, a pressão é limitada? Não, Então, esse gráfico aí, esse loop, ele não tá em modo VCV. é em modo pressórico, Tá em né? modo pressórico, tá? Então, no modo pressórico, o que que a gente tem de informação legal? Esse ângulo aí que tu tá vendo abaulado, Aham. né? Se a gente fosse traçar ali para quantificar esse ângulo aí de formação, ele corresponde ao rise time, tá? Ah, sim, que seria um rise time, né? Isso, esse abaulamento aí, esse ângulo, tá Aham. lá embaixo, ele corresponde ao rise time, tá bom? Esse paciente está entrando na ventilação ou é a máquina que mandou o ciclo? Aí agora Vou te lembrar de uma coisa que tu não vai eu esquecer. acho que é da máquina, Não, pelo menos. não pode achar, tem que ter certeza, tá? Ó, Pois é.
Vou te lembrar o macete. Lembra do rabo de peixe? Aham. Se tiver rabo de peixe, é o paciente entrando na ventilação. Ah, sim. Porque o rabo de peixe, ele condiz com aquela caída da pressão lá na hora que o paciente dispara o ventilador, aquela força É, que o que tu paciente falou que faz. era Pemusque, né? Seria no caso. Exato, exato. É a pemusca que baixa ali aquela pressão, tá? Então não tem rabo de peixe aqui, né? Então esse ciclo Esse é um seria ciclo o mesmo do rabo controlado. de peixe. Esse seria o mesmo do rabo de peixe, né? Hum. Só que sem a pemusque, né? Não. Ah, não tem rabo Não, de peixe aí. não, tipo assim, é o que eu tô dizendo do loop eu lembrei do loop, o loop do rabo de peixe, entendeu? Eu É. lembrei assim. Aí esse daí é como se fosse ele, só que não tem a pemusque, né? Não Poxa, tem a não pemusque. entendi, olha. Voei agora. Me explica melhor. Não, porque Esse daí o quê? Esse gráfico aí? tem esse daqui, né? Não, esse aí é outro gráfico, a gente estava Outro analisando o gráfico. outro. Ah, tá. Esse aí que a gente está vendo, ó. Esse Porque aí não tem rabo de peixe. Então os é um dois são volume de disparo. pressão também, né? Esse daí que tá aparecendo agora é PCV, até corrige lá em cima, ó, tá? Sim. PCV, isso, tá em PCV esse daí, tá bom? Bora ver o próximo loop lá. Tá. Aí, esse aí, esse não é volume também, né? Deve ser V também. Esse daí também é PCV. É, não tô. É. Sabe por que é PCV? Ah, ah, pressão também, né? É modo PCV, porque olha só, a fase de cima, aí é o loop fluxo-volume, tá? Tem que corrigir Aham. lá. Tem que corrigir. Tu botou loop, volume e pressão. Não é. Esse aqui da esquerda é o loop de fluxo-volume. O da direita, pequenininho, é o PV. São os dois loops É, que tu não, colocaste na esse imagem. aqui que Esse daí que é o eu apaguei, PV. mas não Isso. salvou. Esse é o PV. Nesse primeiro loop aqui, ó, Deixa eu tirar esse daqui. tu percebe que o Esse- fluxo Aham. ele não está controlado, o fluxo inspiratório. Percebe até que ele tem uma inclinada aqui Sim, no pra cá, enchimento. né? Ele começa um pouco mais Aham. alto e vai desacelerando. Isso Verdade, é mais aqui, quadradinho. isso aqui é um fluxo que tem um rise time, tá vendo? Não era para ter esse espacinho aqui, ó, no Era início. pra estar conectado Era aqui para estar direto. conectado direto, entendeu? Entendi, entendi. Tá? Mas é aquilo que eu te falei, existe loops em todos os modos, tá? Aham, Só que tu vai ter uma avaliação mais precisa do que tá acontecendo se tu tiver em modo VCV, aham. entendeu? Tá? Não significa que não dê para interpretar, tanto que a gente está interpretando aqui em modo PCV. É, eu peguei esse aqui também, que eu vi que tem esse pós-broncodilatador, né? Tá Também dá embaixo. para ver se o paciente responde à medicação analisando o pico de fluxo expiratório, Aham, tá? Então tu percebe que antes do broncodilatador, ele estava com uma limitação do fluxo expiratório. Ele estava tendo dificuldade nessa exalação. Pós broncodilatador, o pico de fluxo aumenta, aham. aumentando a exalação, tá? Isso é para ver se o paciente responde, tá bom? A essa manobra aqui, esse teste que eles realizam. Na verdade, esse aqui é bem próximo, né? Quando eu olhei, eu até pensei que era. Mas é porque foi meio difícil encontrar as imagens do loop. É difícil. Foi meio difícil. Para estudar loop é complicado. Se tu não tiver uma basezinha para alguém te dar, um direcionamento, fica difícil. Mas coloca no teu dia a dia para tu te acostumando com eles, tá? Loop fluxo volume, é fluxo volume, não é fluxo pressão, tá? Fluxo volume. Isso. Aí, Aí o rabinho de peixe. o volume. Ah, esse aqui encontrei. Esse aí tá. Sim. Aí tem a PIP, né? PMUSH que falou, né? Que aí dá para identificar o esforço Aonde foi do. que tu encontrou esse desenho aí? Olha, aí, não, aí também. Que esse desenho também não tá certo, tá? Égua. Porque a PIP que ele tá mostrando uma setinha ali, ele tá tomando como base a dimensão de baixo para baixo, não é. Daqui, né? A PIP ela é o zero da pressão
Tá lá aí, volta lá no, aí, volta lá no início das ordenadas. Aí que tá o zero, Sim, entendeu? até aqui é a É, pique, né? exato, ele fez uma setinha pra baixo, Sim. tipo, entendeu como é que é? Entendi, Isso que entendi. ele errou aí. Não, eu sabia que a pipe era daqui até pra cá, que a maioria dos Beleza, gráficos são assim, né? beleza. Aí, Por isso que a negativada, na hora que o paciente faz força no rabo de peixe, é pelo aham. nosso lado esquerdo, flupt, porque é como se estivesse diminuindo a pipa, entendeu? Seria meio que se aproximar pra cá, né? É, exato, Entendi, entendi, entendeu? entendi. Aí tu calcula só de. Aí o paciente está ativo na ventilação mecânica. Daí, quando o paciente está ativo, o que, que a gente pode fazer? Traçar uma linha bem no meio dessa esterese, uma Uhum, linha inclinada para ver o trabalho inspiratório e o trabalho expiratório, tá? sim, E ver se ele está aumentado, diminuído. entendi. Mas era isso, pelo menos, de Foi loop. bacana, cara. Foi bacana. Foi bem É que eu fui completa. rápido também, porque, tipo, Não, mas é isso, parece. ó. A gente não precisa, a gente não precisa, ventilação mecânica, a gente não precisa estudar muitas horas, tá? Por dia, não precisa, tá? Uhum, Olha, pra te falar a verdade, eu estudo, todo dia eu estudo um pouco, mas é meia hora, 40 minutos. São coisas sim, pontuais que eu vou ver, tá? Tem gente que faz isso pela gente, e a gente tem que aproveitar, acompanhar os caras, tipo Ângelo Roncalli, Lucas Del Sarto, o Flávio Maciel, Daniel Lago, o Ivens, Augusto Cruz. Então, não, e foi até que me perguntaram assim que eu falei que eu ia fazer o teu curso, né? Eu falei assim, olha, é interessante fazer, porque quando tu olha assim, tipo, eu parei a apresentação que não assisti mais nada. Aí eu falei assim, olha, é bom fazer porque o Walter tá acompanhando direto os caras. Tá vendo artigo toda hora, entende? Então ele já tá fazendo o trabalho de pesquisar, e quando tu vai fazer o curso, tu já pega todo esse que ele tá direcionado, acompanhando. Então, tipo, entendeu? vale a pena, É, porque por mais que tu não esteja, são horas e dias que tu tá evitando, né? evitando de. É. Entendeu? Por isso que eu falo assim, não, vale a pena, porque tu te atualiza, né? Te E atualiza em assim, muita coisa. e eu dificilmente faço curso assim, só quando é tipo uma coisa bacana. Sabe? Eu Uhum. quando vou estudar, eu faço mentoria também, cara. Sim, Entendeu? Esses caras, eles não trabalham com mentoria, mas a comunicação que eu tenho com eles, que é é mais direta, né? que é uma comunicação direta, de trocar a mesma informação, o professor Luiz Felipe, lá do Rio de Janeiro, entendeu? Aham. O professor Marden Júnior de Santarém. Então tem uma galera aí muito cobra nessa área que a gente, graças a Deus, tem uma boa comunicação. Então, para eu chegar ao ponto de passar alguma informação, foi porque eu já vi, revi, reli, já Sim. Ela tá checada. confrontei há muitas vezes, entendeu? E inclusive hoje em dia, graças a Deus, eu estou conseguindo atingir um patamar onde eu não fico só esperando a informação cair no meu colo. Aham. Eu já sei de onde tirar, eu já sei os caras com quem acompanhar, eu já troco ideia com o pessoal lá de fora, entendeu? Com Miguel Ibarra, J. Garneiro, é uma galera de fora que tá o tempo todo ali publicando parte de ventilação. Hoje mesmo eu fiz uma publicação muito bacana sobre o overshoot de saída, né? O pessoal não pode ver um overshoot que acha que é reciclagem tardia. E desde ontem eu estou trazendo publicações mostrando que nem sempre é. Infelizmente, para agora, se cair numa prova aqui no Brasil, a gente Eu meio que é boto. obrigado a colocar que é, para acertar a Uhum. questão, tá? Mas pensando no paciente, nem sempre vai ser. Então, Uhum. só hoje eu listei 3 situações que tu pode ver lá o overshoot e ser de diferentes causas. Tu pode Sim. ter um overshoot de saída pelo relaxamento da musculatura inspiratória, muito comum em modo PSV. Tu pode ter um overshoot de saída quando a PEMUS do paciente derruba a P-vente e forma um bico ali no final, muito parecido com o overshoot, aí, mas é causada por uma situação de fluxo insuficiente.
Tu pode Sim. ter um overshoot de saída ali no final pelo acréscimo, pelo erro de tempo inspiratório longo, e quando o paciente faz esforço expiratório, aí sobe a pressão. Essa é ciclagem tardia. Então só aí tem 3 situações que tu pode ver o negócio. E nem sempre em todas vai ser ciclagem tardia. Só que o Aham. pessoal quer memorizar. É o mais fácil, né? Pois é. O pessoal quer É o mais- memorizar as coisas. Ah, se vê isso é isso, se vê isso é aquilo, vê isso é aquilo. Cara, é complicado. Se vê isso, faz isso. Se vê isso, faz isso. Não é, entende? Então, assim, o meu trabalho hoje em dia, a gente já consegue tirar informações. Ó. Por exemplo, tem uma postagem que, inclusive, até te convido, cara. Eu vou participar de um evento online, dia 28, a Aham. convite do pessoal da reabilitação e ventilação. Ah, sei. Vai ser um evento, acho que é de papo com especialista, é alguma coisa assim. Eles me convidaram para falar a respeito de assincronias ventilatórias. Lá eu vou tentar trazer alguns assuntos mais polêmicos, entendeu? Que o Aham. pessoal ainda insiste muito em querer descer goela abaixo, que nem sempre é. Ó, tem um assunto sobre disparo reverso e classificação por fenótipos. Até Uhum. agora, ninguém. O Ângelo até desistiu de falar sobre isso, porque o pessoal parece que não entendia. Ninguém conseguiu fazer uma publicação, uma divulgação dessa informação correta. Recentemente eu vi até de um outro colega que eu não vou citar, ele falando ali, mostrando os desenhos dos fenótipos do disparo reverso. Não estava correto, Aham. entendeu? Então, como é que eu consegui tirar essa informação? Falando lá com a fonte, lá na América Latina, que é o Miguel Ibarra, que é o cara que é um dos mais estudiosos nessa área aí de fenótipo de disparo reverso. Consegui o contato com ele, não tenho o WhatsApp dele, mas a gente tem uma lista de comunicação de e-mail que eu mando, ele Sim. responde, ele manda, eu respondo, e eu tirei todas essas dúvidas sobre disparo reverso. Cara, é muito detalhe. Entende? Não é fácil classificar disparo reverso por fenótipo. Porque tu Uhum. precisas ter um acompanhamento de uma pressão esofágica ali, um catéter esofágico, para tu determinar com exatidão onde começa o esforço, onde é o pico máximo do esforço e onde relaxa o músculo. A gente não Sim. tem isso à beira-leito, É difícil ter, né? entendeu? Então é muito subjetivo. Dá para ter uma ideia? Dá, mas não é fácil. E o pessoal quer tipo, botar o cara a crachá. Tipo, ah, se tu vê esse desenho, é esse aqui. Se tu vê esse desenho, é esse aqui. Não é. Aham. Entendeu? E eu vou estar falando sobre isso lá, no dia 28, depois da prova. Tá? Se tu quiser dar uma olhada, eu não sei se vai ser Tá. gratuito o evento, alguma coisa assim, mas deve estar na página deles lá. Tá bom? Beleza? Beleza. Preparado aí? Bora. Então vamos puxar aqui, olha, foi muito bom a atividade, gostei pra caramba, tá? As observações foram legais. A gente fez ali alguns ajustes, né, da informação, mas num todo foi muito bom, tá? Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela. Me avisa se tu tá vendo bacana aí, Tô vendo sim. tá? Então bora lá. A gente parou bem aqui, tá? A última coisa que a gente falou foi aquele caso clínico, né, mostrando como é que fica aqui a dinâmica Sim, dos dos loops. loops, né? Para aumento de complacência, perda, aumento de resistência, perda. Beleza. Agora a gente vai complementar talvez dos conceitos mais importantes para a gente interpretar gráfico adequadamente, tá? Que é compreender as cargas ventilatórias, principalmente quando elas estão aumentadas, incrementadas. Por isso que a gente tem esse tema aqui, subtítulo, né? Incremento de cargas. Walter, que cargas são essas? São 3, tá bom? Então a primeira delas aqui, não necessariamente nessa ordem, mas o autor aqui,
o Meirelles, eles acabou escolhendo colocar dessa ordem, tá? Mas de acordo com o que está aqui, nesse artigo de 2022, as 3 cargas são PMUS, que é o esforço muscular, tá? Outra, quando a elastância estiver aumentada. Quando a elastância está aumentada, é a mesma coisa que eu afirmar que a complacência está reduzida. Tá bom? Por que que a elastância fica aumentada quando a complacência é menor? Porque o pulmão fica mais duro. Então, na hora que ele vai recolher, ele recolhe muito mais rápido. Então, o que faz ele recolher é a força de elastância. Tá bom? Então, quando tu vê aqui a elastância aumentada, é a mesma coisa que complacência reduzida, tá? E a última delas é a resistência aumentada. Então, essas são as 3 cargas que alteram o padrão de normalidade dos gráficos, tá bom? E não são assincronias, tá? Elas podem gerar. Elas podem evidenciar uma sincronia, é verdade, pode. Mas elas em si, elas já alteram o padrão de normalidade dos gráficos. Tá bom? E a gente, para ter uma boa leitura, tem que saber muito bem quando é cada uma delas. Mas, Olha aqui. Evaldo, por exemplo, se eu identificar uma delas, por exemplo, que seja, eu tenho que necessariamente corrigir ela no ventilador, ou eu posso. Não, é uma ventilação mecânica do paciente, entendeu? Uhum. Deixa o paciente, ou eu tento corrigir da melhor forma, A né? gente vai ver uma por uma para te responder essa pergunta adequadamente, tá? Aí eu vou te responder se corrige ou não corrige, tá? Então vamos lá. Eu quero que tu repare que eu tenho aqui em cima, ó, o autor ele recortou o gráfico, ele tirou só a parte inspiratória para cima. A parte ex ele cortou. Aqui em cima eu tenho o volume controlado com o fluxo quadrado. Olha o gráfico de fluxo aqui, ó. Sim. Flow waveform, tá? Então o gráfico de fluxo aqui tá quadrado. Aqui eu Volume. tenho de volume só a fase inspiratória, tá? Só a fase inspiratória, ele fez um corte. A fase ex está para cá. Deveria estar para cá, tá bom? E aqui o gráfico de pressão também na fase ins. Lembra daquilo que eu te falei? Para cada modo tem um certo gráfico para olhar? Sim. Então, se esse modo aqui é volume controlado, o gráfico que ele não controla é esse aqui, ó, o de pressão. Então, aqui que vão estar as informações. Daí, bora analisar a primeira carga. A gente está falando de fase inspiratória aqui, tá bom? Não esquece. Então, a primeira carga é a PMUS, que é o esforço, é a pressão muscular. Se aqui está na fase inspiratória, então eu tenho presença de esforço muscular inspiratório, nesse exemplo. Toda vez que eu tiver esforço muscular inspiratório, o que vai ocorrer no gráfico de pressão? Ele vai ser puxado para baixo. Tá vendo? Então aqui de preto é o padrão de normalidade do gráfico, mas eu tenho o quê? Um incremento de esforço muscular inspiratório. Por isso que ele está puxando o gráfico para baixo. baixo. Aí tu vai identificar o seguinte, Walter, o paciente está entrando na ventilação. Eu preciso corrigir ou não? É aquela pergunta que tu fizeste. Existem outras manobras para a gente quantificar o esforço do paciente. Por exemplo, PMI, Delta POC, PMUSC, Driving Pressure Transpulmonar, a própria P01. Vamos imaginar que tu tem esse caso aqui, que tu identificou a carga presente, que é a PMUS, que é ela que está alterando o padrão de normalidade, mas quando tu for te verificar os marcadores de atividade, P01, PMI, Delta POC, blá, 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 tá tudo normal. Aí eu vou te perguntar agora, tu precisa corrigir alguma coisa? Não. Não precisa. Então, uma coisa não necessariamente vai te pedir que tu corrija na mesma hora. Tu precisa avaliar.
Ela vai te dizer assim, olha, tem alguma coisa presente aqui. Qual que é a tua obrigação? Ver se precisa alterar algo, Aham. tá? Então, da PEMUS, aqui na fase inspiratória em modo VCV, conseguiu entender bacana? Entendi. Beleza. Bora passar para a próxima carga. A próxima carga é a piora da complacência, tá? Quando o pulmão perde complacência pulmonar, tá bom? Que é quando a elastância tá o quê? Aumentada, incrementada, tá bom? Então vamos lá pro gráfico. Tá aqui o preto, que é o padrão de normalidade, e tu Uhum. observas que quando piora a complacência do paciente, o ponto de impedância é o mesmo, tá vendo? Tanto do Sim. preto quanto do azul. Só que olha para onde vai a pressão de pico, lá para cima. Lá para cima. Lembra que eu te falei do início da nossa aula sobre interpretação gráfica que nem sempre quando o pico tá alto, significa que a resistência tá alta? Sim. Esse caso aqui, o que fez o pico subir não foi resistência, foi a piora da Complacente. complacência. Daí tu tens aqui uma complacência pulmonar piorada. Aí tu vai me perguntar, Walter, eu preciso ajustar alguma coisa ou não? Aí eu vou te dizer o que a gente vai avaliar. Vamos dizer que tu tem esse caso aí, onde tu observa que a pressão de pico está mais alta do que o normal. Teve um aumento aí, uma piora. Tu vais avaliar o quê? Os teus marcadores de distensibilidade pulmonar, que são eles. Stress Index, tu vai aprender a fazer isso. Aham. Outro, a própria Driving Pressure. Tu vais aprender a fazer isso também. Bora imaginar que tu avaliaste tudo isso daí e a Driving Pressure ela continua normal, o Stress Index continua normal. Piorou, mas ainda está dentro do padrão de normalidade. Precisa ajustar? A priori não, porque ainda Uhum. está no limite, ainda é algo tolerável. Geralmente, para que você tenha melhora de complacência pulmonar, você vai ter que aguardar uma melhora clínica, Sim. tá? A não ser que o paciente fechou um pulmão aqui, fez uma rolha, tampou o brônquio-fonte direito. Sim. Aí tu vai lá com uma broncoscopia, o cara tira a rolha e pum, melhora. Isso aqui é importante para te avisar que algo está acontecendo. Daí você vai botar numa balança. É necessário que eu ajuste isso agora ou preciso direcionar alguma conduta específica? Acabei de te dar um exemplo de uma situação que não é o fisioterapeuta que vai resolver. É Sim. o médico broncoscopista. Mas pode Uhum. ter sido outra coisa, pode ser, sei lá, mudou o decúbito do paciente. Pode acontecer isso aqui? Claro que pode. Inclusive tem paciente que fica restringido, né? Alguns Sim. decúbitos, porque o paciente apresenta piora de mecânica, de saturação, blá blá blá. A gente vê no raio-x uma área pulmonar, um hemitórax muito pior do que o outro. Então pode acontecer. Mas qual foi a causa disso aí? Ah, foi o decúbito. Então volta o decúbito. Então, para cada situação, tu tem que analisar o que aconteceu. Isso, as cargas aqui, elas vão te avisar que algo está acontecendo. Se vai precisar de alguma intervenção ou não, tu precisa analisar com calma. Tá bom? Tá. Bora para a última agora. Resistência aumentada. Olha só para onde foi o ponto de impedância. Lá para cima. Tá vendo? Aham. Ficou Subiu o mais ponto de tudo, né? impedância, ficou mais alto. A Uhum. pressão de pico, ela também ficou maior. Bem aqui, lembra que tu tem que comparar com o padrão de normalidade, ó. Então, Sim. resistência piorada também aumenta a pressão de pico. Então, tu vai ter aumento de pressão de pico por duas situações, ou porque o pulmão perde complacência, ou porque piora a resistência, tá? Daí tu vais avaliar essa resistência desse pulmão aqui, daí tu Acho que a percebe resistência que já essa é. resistência aumentou porque o tubo estava acotovelado. O que tu vai precisar fazer? Troca o tubo. Trocar não, pelo amor de Deus. Um tubo acotovelado ele só precisa reposicionar, tá? Só, o tubo acotovelado é quando o paciente muda de decúbito, então movimentam ele e dobra um pouco o tubo.
Aham. Aí tu tem que ir lá reposicionar o tubo, tá? O circuito, por exemplo, pode ter ficado acotovelado, tem que ir lá e desacotovelar o tubo. Outra situação, secreção pode fazer isso, uma rolhazinha no tubo pode fazer isso. Então, para cada causa, tem um tipo de conduta diferente. Pode ser isso aqui um padrão de normalidade de um paciente DPOC. Entendeu? Aham. Então existem diversas situações. Ali ele vai te as cargas, elas vão alterar o padrão de normalidade, mas aí tu vai ter que analisar a conduta adequada a ser tomada, tá? Aqui embaixo, ficou com alguma dúvida em relação às 3 cargas? Não, não. Ótimo. Aqui embaixo eu tenho também o modo VCV, só que agora com uma rampa, uma onda de fluxo decrescente, tá? O que que muda aqui? Quase nada. O desenho muda um pouco, mas o raciocínio continua o mesmo. Ó, a PEMUS continua puxando para baixo, tá vendo? Aham. Assim como aqui puxa para baixo, aqui ela também puxa para baixo, tá? A, a piora da complacência pulmonar, ela continua aumentando a pressão de pico, assim como aqui, tá? Sim. O que fica mais diferente é a resistência, que o aumento do pico na resistência ele é formado no início da fase inspiratória, mas também aumenta pico. Só muda um pouquinho a interpretação, mas a gente não vai focar muito nisso aqui, tá? Porque modo VCV não é modo para ficar com fluxo desacelerado, tá Sim. bom? Eles colocaram aqui porque ainda tem muita gente que trabalha com fluxo desacelerado lá para a Europa, lá para fora. Tá? Como isso aqui é um artigo internacional, aí eles colocam para o pessoal não reclamar aqui um fluxo desacelerado, mas modo VCV é para fluxo quadrado, tá? Beleza? Beleza. E eles deixaram fora a parte aqui, tá vendo esse quadradinho verde? Na inspiração, né? A fase Do expiratória. Por que fora a parte? Porque ela sempre vai ser a rebelde. Esse desenho aqui ele vai ser igual em todos os modos, tá? O que vai ser diferente é a fase inspiratória. Aqui no VCV tu vai analisar o gráfico de pressão. E a fase ex, mesmo em VCV, o desenho vai ser sempre assim. Então vamos lá, uma por uma. A PEMUS, na fase expiratória, é o esforço expiratório. É como se o paciente estivesse, ó, soprando ar. Uhum. Então vai formar essa barrigada aqui, ó. Entendeu? Ele dá essa barrigada aqui, ó. É o Mas, esforço ex, nesse, fala. nesse caso de esforço ex, seria tipo um caso de desconforto Com respiratório? certeza Sim, né? absoluta. Com Já seria certeza. diferente do lado de cima, né? Porque lá em Diferente. cima é tolerado, né? Mas embaixo, como era para ser um negócio passivo, né? Exato, exato. Né? Exatamente, é isso aí, tá? Uhum. Lembra que o padrão de normalidade tá bem aqui de preto, ó. Tá vendo? Sim. Então, se ele tem um esforço, mas às vezes nem desconforto, eu vou te dar uma outra situação que pode acontecer isso aí. Existem alguns padrões neurológicos que de hiperventilação que o paciente apresenta isso. Uhum. Existem outros padrões, principalmente o paciente TCE, que está saindo da sedação e tal, que são as desautonomias ventilatórias. O cara fica taquipneico, ele hiperventila, ele faz esforço INS. Tu olha Uhum. assim, tu toma um susto, sabe? Quando tu olha, do nada ele para, sabe? É impressionante. Então que tu também vai ver isso aqui, tá? Então tudo vai depender se tu vai precisar ter que intervir ou não. Entendeu? Uhum. Tu pode ter uma situação de demanda ventilatória aumentada por uma situação não ventilatória. Tua ventilação pode estar boa, mas clinicamente ele pode estar com uma exacerbação do drive. Pode ser algum Uhum. distúrbio metabólico, pode ser uma situação de delírio, dor, ansiedade. Pode ser um paciente ali, usuário, que está saindo da sedação, entendeu? Agitado no leito. Então, nem sempre vai ser a causa ventilatória, mas a carga vai estar presente para tu analisar se vai ser necessário ou não fazer algum ajuste ventilatório. Beleza? Beleza. Então, vamos passar para azul agora. A azul, na hora que você tem uma piora da complacência pulmonar, essa curva aqui ela retorna muito rápido para a linha de base. Olha, o preto está aqui embaixo e tu vê azul,
retornando Aham. mais rápido, Ele tá? encosta Então bem, né? forma o pico e rápido ele retorna para a linha de base, tá bom? Se aqui, não vou nem falar do PCV ainda, que a gente já vai ver, tá? Mas vai ficar mais fácil de entender. Então lembra disso. Complacência reduzida, o fluxo retorna mais rápido para a linha de base. E Sim. a resistência aumentada, o fluxo já retorna lento para a linha de base. Olha o verde aqui, ó, como ele fica arrastado. Todo mundo Aham. encosta lá em cima, ele não consegue, tá bom? Então, olha só, fase expiratória, quando tem atividade expiratória muscular, dá essa barrigada para baixo aqui, tá? Complacência diminuída, fluxo retorna rápido. E resistência aumentada, o fluxo retorna lento, tá bom? Lento. Tudo bem? Tudo. Então vamos ver isso aqui na ventilação como é que é. Então olha só. Aqui tem as 3 cargas, tá? Eu tenho o primeiro ciclo que vai ser nosso parâmetro de normalidade, tá vendo aqui? Tá aqui o modo VCV, fluxo quadrado, ciclado a Aham. tempo, tá? Iniciado pela máquina aqui o ciclo ventilatório. Aqui eu já tenho presença de PEMUS, que é essa primeira aqui, ó, a vermelha, tá vendo? Lá no cantinho superior, lá no cantinho superior esquerdo, eu botei aqui pequenininho os gráficos pra gente ver. Então a Aham. PEMUS é essa vermelha aqui. Olha como é que tá no gráfico de pressão. Da barrigada, né? Igualzinho, ó. Igualzinho aqui, ó. Aqui a PEMUS, ela tá derrubando a P-vente, tá? Porque a P-vente, que é a pressão do ventilador, era para ser assim, ó, reto. Reto. E isso aqui tá o quê? Derrubando, tá? Quem gosta muito de utilizar esse termo, derrubando, PEMUS derrubando P-vente, é o Ângelo, tá? Ele gosta muito de utilizar esse termo. Então aqui você percebe o quê? PEMUS. Então qual é a carga que está presente aqui? PEMUS, tá? Temos. Então sempre tu vai analisar cargas na fase inspiratória do ciclo e na fase expiratória do ciclo, tá? Então na inspiração, aonde a gente observa uma alteração é aqui, ó. A PEMUS está presente. Beleza? Uhum. Agora vamos ver situações quando a complacência piora, Aham. tá? Então tu percebe que esse ponto de impedância bem aqui do normal É um pouco praticamente não pior. teve muita diferença para esse aqui, ó. Uhum. Mas a pressão de pico foi lá para cima. Olha lá, o azul, tá vendo? Sim. Lá para cima, tá bom? Então tá compatível no gráfico de pressão ser realmente o quê? Incremento da elastância aqui, O bom é que tem tá? bastante diferença, né? Tem Da bastante. computação. Só que agora a gente vai ter uma ajuda, porque quando a complacência piora, eu consigo ver isso tanto na INS Aham. quanto na ex, olha só. Complacência piorada, Mas, complacência piorada na ex, o fluxo volta rápido para a linha de base. Olha aqui, ó. Ele tem um pico maior, porque é um pulmão mais duro, né? Tá em modo uhum. VCV. Na hora que abre a válvula, sai que nem uma bala. Pou! Então ele faz um pico maior, só que retorna mais rápido também. Lembra que o normal é esse aqui, ó. Ele tem um Sim. retorno gradual. Aqui não, Mas olha. vai lá, e já Se eu uma fosse, bala. se eu fosse pintar essa área aqui, que está aqui entre eles, tu percebe que por mais que foi, e realmente foi maior o pico de fluxo aqui, mas essa área aqui, ó, é menor do que essa. Percebe? Sim. Tá? Fosse Então, um a segundo mais. complacência reduzida, ela faz com que o fluxo ele volte rápido. Tá bom? E o último é um incremento da resistência, que a gente consegue ver nos dois gráficos também, tá? Consegue ver nos dois gráficos também. Porque a resistência tem uma relação com esse ponto de impedância. Olha para onde ele foi. Lá para cima em comparação ao normal, ó. Uhum. Lá Subiu para bastante. cima. Então, de cara é resistência aqui. Bora ver no gráfico de fluxo expiratório. Tá aqui, ó. Um pico reduzido, tá vendo? Aham. Pico reduzido e o retorno arrastado, lento.
Calma, deu uma teimosia aqui no meu. Pronto. Ó. Mais arrastado, lento, tá vendo? Então, isso aqui é típico de resistência. Por que, que a PEMUS a gente não conseguiu ver aqui na fase expiratória? É simples, porque só tem presença de PEMUS na INS. Nesse Aham, caso aqui, não tem aparentemente na ex. Aí está normal. Beleza? beleza. E tu percebe que os três gráficos, os três ciclos, ó, eles são diferentes um do outro. Até altera o volume, né? O volume não está alterado, ó. O limite é o mesmo. Não, Ó, o tempo ins, na verdade, né? ó, Tempo ins, beleza. ó. Não, o tempo índice também não mudou. Olha a distância aqui, ó. Para esse, para esse, para esse. Não mudou, não teve alteração de tempo índice. Olha lá no gráfico de pressão, ó. A distância daqui para Aham, cá, tá? Não dá para acusar que teve mudança de tempo aqui. Porque o fluxo também foi mantido no limite em 20, ó, igual em todos. Se traçar uma linha aqui, ó, é 300 em todos, sim, tá? sim, Beleza? beleza. Então bora passar aqui pro PCV, tá? PCV. PCV é aquilo que eu tô te falando desde o início da nossa mentoria. É modo PCV, então para onde tu vai olhar? Para onde ele não controla, que são os gráficos de fluxo e de De. volume. Lembra que aqui só está o corte da fase inspiratória. Beleza? Então Aham, aqui no de pressão, ó, que ele controla, as cargas não vão alterar muita coisa aqui, tá? Mas aonde ele não controla, elas vão alterar bastante. Então vamos lá falar da primeira, PEMUS. Então aqui eu tenho fluxo inspiratório. Em preto aqui, ó. Eu tenho um pico de fluxo e gradualmente desacelera. aham. Se eu tiver um aumento do esforço inspiratório aqui, muscular, na hora que ele vai querer desacelerar, opa, puxa para cima. Dá uma arredondada aqui, uma abaulada na curva. Isso aqui é a presença de esforço inspiratório, tá bom? Bora ver o azul. Azul é o quê? É a piora da complacência, quando a elastância está aumentada. Então o que vai acontecer? O pico vai subir e rápido vai retornar. Beleza? Beleza. Último, resistência. O pico sobe e vai ter dificuldade para retornar, ó, fica arrastado. Tá bom? Beleza. E como é que isso interfere no volume? Como o volume é livre em PCV, o raciocínio fica muito fácil. Porque aqui, ó, o único que vai gerar um volume mais alto é na presença do esforço muscular inspiratório. Porque se o paciente fizer mais força em PCV, em modo pressórico em geral, ele vai fazer um volume maior. Nos demais, a tendência é que caia esse volume. Se tu tiver, por exemplo, uma piora da complacência, que é esse em azul, vai ser um volume menor. Se tu tiver uma piora da resistência, o ar vai passar com mais dificuldade, vai encher menos o pulmão, vai gerar um volume menor também. Beleza? Aham, E a fase expiratória, como é que fica? Igualzinho ao anterior. Pode notar que é o mesmo desenho, tá vendo? sim. Mesmo desenho, porque ela é igual, ela é rebelde, ela é livre, então ela vai ter uma característica semelhante em todos os modos. Se eu tenho aumento do esforço expiratório, tá? Eu vou ter uma barrigada aqui para baixo, ó. Mais arredondado para baixo, tá? Se eu tenho uma piora da complacência, é o mesmo raciocínio de cima. Se aqui volta mais rápido, aqui também volta mais rápido. Resistência, se aqui demora para voltar, aqui também vai demorar para voltar. Aham, Beleza? beleza. Vamos ver isso aqui no gráfico, para a gente ver melhor, tá? Então, olha só, o primeiro ciclo aqui normal, tá? Aqui da esquerda, tá bom? Segundo ciclo já tem esforço do paciente, ó,
bem aqui na inflexão, o paciente que disparou o ciclo. Tem música, né? E lá no gráfico de fluxo e de volume, que é onde ele não controla esse modo ventilatório, a gente observa uma deformação na curva de fluxo. Ela fica mais o quê? Arredondada. E essa área que eu pintei aqui, ó, ela vai condizer com o esforço muscular inspiratório. Uhum. Se o paciente fez esse esforço, vai gerar um volume corrente também maior lá em cima. Beleza? Tudo bem? Tudo. Então vamos ver o próximo exemplo, que é o incremento da elastância, mesma coisa que complacência diminuída. Então, tanto na inspiração quanto na expiração, tu observa que o fluxo volta rápido para a linha de base e aqui Uhum. também ele volta rápido para a linha de base. Tá bom? Sim. Que é muito diferente da resistência. Enquanto um volta rápido, o outro já quase não volta. Fica arrastado na ins e arrastado na ex. Parece que fica colado no gráfico, né? É, fica colado. Fora que esse pico aqui, ele fica bem mais reduzido quando tem resistência, ó, tá vendo? Olha a diferença do pico lá embaixo e aqui, ó, ele fica aqui, cortado, né? Como se tivesse abortado ali o pico de fluxo expiratório. Mas nada mais é por causa da resistência. E esses dois aqui, ó, vão fazer volumes correntes menores, ó. Tá vendo? Que é o que o gráfico mostra bem aqui, ó. Lá da ponta esquerda, lá em cima, ó, tá? Então, tanto na piora da complacência, volume menor. Aumento de resistência, volume menor. Isso só não vai cair, se essas circunstâncias aqui fizerem com que o paciente faça muito esforço muscular para Uhum. compensar. E daí vai ser uma ventilação mecânica que vai ser muito lesiva ao paciente. Beleza? Beleza. Agora a gente vai começar a fazer umas atividades de fixação, tá? E não são poucas, a gente vai trabalhar muito interpretação gráfica agora, tá bom? Uhum. Antes da gente iniciar, ó, são 8h40. 8h40. Quando 41. for 8h50, a gente retorna. Vamos fazer uma pequena pausa agora, tá bom? Beleza. Aí já já a gente retorna. Bom, consegue entender? O bom que tu entende é. Foi o que eu te expliquei até o motivo de eu fazer esse módulo 2, né? Uhum, É, tipo, se tu entender realmente essa dinâmica de como, por exemplo, de como tá esse pulmão desse paciente, entendeu? Tu consegue ter uma ideia boa se tá um pulmão complacente, se tem resistência, o que não tem, entendeu? Para tu poder entendi. ventilar melhor, né? E não ficar só na sincronia também, né? Às vezes a gente fica focado muito nisso, né? Assim, De achar sempre que tem a sincronia, sim. né? Uhum. Porque, ó, nas cargas, tu viu que muitas das coisas lá, talvez tu resolva os problemas sem ter que mexer nos parâmetros. Sim. Tipo nessa última aí que apareceu esforço excessivo, né? PEMUS mais resistência. Talvez só Uhum. aspirar o paciente e resolver esse problema dele. Não precisa tu aumentar parâmetro ventilatório. Sim. Entendeu? Então as cargas elas são importantes porque elas também alteram o padrão de normalidade dos gráficos e não necessariamente elas são assincronias, tá? Elas vão te conduzir, vão te direcionar ali para um tipo de conduta que pode ser aplicada ou não. Ou Uhum. pode ser uma resolução não ventilatória, tem que ser uma resolução clínica. Essa segunda parte da aula, eu propositalmente eu não gravei, tá bom? Porque eu não quero te deixar spoiler para nossa atividade para iniciar amanhã, né? O próximo dia amanhã da aula? Sim. Próximo dia É. amanhã, né? Então, como sempre a gente começa com uma atividade de fixação, qual que vai ser a tua atividade de fixação, tá? Eu vou repassar aqui os slides e eu quero que tu realize prints dele, tá bom? Sim. Então, todos esses casos clínicos, a gente vai iniciar a nossa atividade de amanhã com eles, mas quem vai apresentar e explicar vai ser tu. Os Tá. mesmos casos que a gente interpretou agora, tá? Nessa mesma ordem aqui. Eu já vou espelhar agora a câmera, minha tela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar.
Tela cheia. Deixa eu só abrir meu cachorro aqui. Tá aqui, o primeiro foi esse aqui, ó. Tá? Aí bate um print dessa primeira tela e salva. Tá bom? Pera aí. Pode bater uma foto se quiser, print, do jeito que tu achar melhor. Vou ver se eu vou anotar aqui na coisa do WhatsApp só de anotação. Se eu consigo aqui. O computador antigo ele batia print rápido, mas esse aqui tá. Não vai ser foto. Bate com o celular. Daí tu só faz depois copiar a foto e colar no teu PowerPoint. Aí tu vai só respondendo lá, entendeu? Só marcando. Pá, Aham. pá, pá. Ah, não, aprendi aqui. Foi? Pronto, aprendi. Me avisa quando tu bater da primeira aí. Já bati. Vamos lá, segunda. Cara, é mais rápido. Só tinha que liberar a função. Calma. Saiu. Não vai rolar, vai ser de foto. É muito lerdo. É muito lerdo. Não, eu tinha um antigamente. Isso aí era fichinha. Batia foto assim rápido. Me avisa quando tu conseguir bater aí. Tá. Pronto, o segundo já foi. Já? Já. Terceiro. Tá no celular. Deixa eu pegar a atividade toda. Vai. Já? Já. Quarto. Já foi. Já? Quinto. Pode passar. Sexto. Pode ir. Sétimo. Foi. Oitavo. Deixa eu só achar mais um. Pode passar. Nono. Esse eu não vou botar nem a resposta no PowerPoint. Vou fazer na hora. Olha. Perigo. Pode passar. Nove. Décimo. Vai, pode passar. 11º. Pode passar. Foi. E daí, quando a gente finalizar essa atividade de fixação, a gente vai iniciar amanhã um outro assunto, tá? Que a gente vai falar sobre monitorização ventilatória. Daí a gente Sim. vai começar a analisar a parte de mecânica ventilatória passiva. Vamos ver todos os marcadores com calma de monitorização, tá? Depois Uhum. vamos entrar em mecânica ventilatória ativa, tá bom? Vamos com calma, falar de um por um, fazer uma atividadezinha aqui, ver como é que funciona, tá? E a gente vai terminar amanhã aqui, tá bom? Beleza. Aí o último dia a gente vai falar só sobre recrutabilidade pulmonar, tá? Então,
a priori, a gente tem mais 2 dias Pra terminar. para terminar esse módulo em tese, tá? Se a gente precisar de mais um dia, a gente agenda depois, tá Pode bom? ser. Mas esses 2 dias estão agendados já? Dá não. Foi só 3. Mas se tu quiser jogar pra quinta também. Tá? Mas não teria nenhum problema para ti não, né? Não, até o momento. Pô. Então deixa eu logo botar aqui, ó. Pera aí. Porque aí se der, a gente faz até esse horário, 7 horas. Tá. Não, esse Também. horário não é todo dia que eu consigo começar às 7. Sim. Porque eu tenho que buscar minha mulher no trabalho, entendeu? Não, aí Tem dia que se eu tu tenho que. conseguir, tu me avisa qualquer Tem dia coisa que eu que tenho que começar assim um pouquinho depois de 8. Aí hoje, como ela tá em casa, eu consegui começar mais cedo. Hoje é Sim. dia 21, é? Hoje é 21. Aí amanhã, dia 22, tá marcado já. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Esse último dia sobre recrutabilidade pulmonar, a gente poderia marcar pro dia 29? Deixa eu ver aqui, peraí. Que seria uma quarta-feira? Ah, dá sim. Outra semana Dá? dá. Só pra gente finalizar ele. Dá sim. Daí qual horário seria melhor pra ti? De manhã, de tarde ou de noite? Aí a gente faz amanhã e vai fazer Amanhã, dia 29 dia só, né? 29 pra finalizar isso. Beleza. Ah, não, pelo mesmo horário. De noite. De noite. Bora botar a priori aqui 20 horas. Se for um dia que ela já esteja em casa, eu te comunico mais cedo e vejo se tu consegue começar comigo 19, tá? Por mim, tudo bem. Final. Que eu, que de noite normalmente eu não pego plantão. É mais difícil. Tá. Mais tranquilo, tô por aqui. Pronto, então tá marcado aqui. Tá bom? Walter. Obrigadão Beleza. pela aula. Viu? Boa. E aí, Pois. o que que tu achou do conteúdo de hoje? Bom, pô. Muito bom mesmo. Abre visão pra coisa que eu nem vi, entendeu? Assim, se, Checar. se, se eu corresse com esse conteúdo ontem pra ti, dava pra empurrar? Dava. Mas Uhum. não ia ser absorvido com tanta calma como foi só um dia pra isso, entendeu? Sim, sim. Então a gente pegou hoje umas 7 horas, já são quase 10. Fizemos uma pausa só. Foi quase 3 horas só falando sobre incremento de carga e Uhum. análise de interpretação, caso simulado, caso real, praticando, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é diferente da sincronia, que muda o gráfico e que dá uma visão diferente também. É um complemento. Sim. Não, para mim foi muito bom, porque eu não me atentava tanto a isso, entendeu? Por mais Uhum, que tu vai, olha, entenda o gráfico e tudo mais, tu acaba não se atentando tanto a isso, né? Então, tipo, para mim foi muito bom mesmo. beleza. Ó, essa gravação de hoje, tu vai notar que o tempo de gravação dela, ele vai ser mais curto. Mas Uhum. porque propositalmente eu não gravei a parte que eu Atividade. tava explicando, É, tá? Os casos clínicos, porque eu quero que tu faça isso amanhã. Mas tá. amanhã eu vou deixar gravando tudo pra gente Beleza. ver, rever, se precisar acrescentar mais alguma coisa, eu faço amanhã mesmo, tá bom? Amanhã. Beleza? Fechou? Beleza, volta. Então é isso, meu Beleza. amigão, tá? Valeu. Então Até te mais. aguardo até amanhã, tá bom? Até amanhã, volta. Um Boa abraço, noite. boa noite, tchau, tchau.